As sociedades secretas possuem origens antigas e enigmáticas. Desde as escolas de mistério do Egito e da Grécia, que buscavam preservar conhecimentos esotéricos e espirituais, até organizações modernas como os Illuminati e a maçonaria, sua história é marcada por uma busca constante pelo domínio do conhecimento. No Egito, por exemplo, rituais ocultos e o estudo de ciências espirituais eram restritos a iniciados, enquanto na Grécia, escolas como a pitagórica transmitiam ensinamentos filosóficos e matemáticos a círculos seletos. Na Idade Média, a ascensão de ordens como os Templários e os Rosa-Cruzes marcou um período em que conhecimento e poder político se entrelaçavam. Essas organizações serviam como refúgio para ideias proibidas, funcionando em uma época de perseguição religiosa e censura. Já no período moderno, sociedades como os Illuminati surgiram com propósitos declarados de iluminar a humanidade. A estrutura interna dessas sociedades é rigorosamente hierárquica, garantindo que o verdadeiro poder permaneça em mãos de poucos. Cada nível de iniciação é projetado para testar a lealdade e fornecer acesso gradual a conhecimentos ocultos. Rituais complexos reforçam o segredo e a devoção dos membros. Na maçonaria, por exemplo, cada grau possui cerimônias simbólicas que exploram temas como morte, renascimento e iluminação espiritual. Esses rituais não são apenas representações, eles moldam a mentalidade dos iniciados, criando um senso de pertencimento e lealdade inabalável. A filosofia dessas sociedades varia, mas um elemento comum é o controle sobre o conhecimento e sua aplicação estratégica. Muitas defendem ideais de progresso humano, mas outras são acusadas de manipulação social e busca por poder absoluto. Um ponto intrigante é a dicotomia entre suas agendas declaradas e ocultas. Enquanto promovem o avanço cultural ou espiritual, há teorias de que seu verdadeiro objetivo é dominar estruturas de poder, utilizando o segredo como ferramenta para perpetuar sua influência. Diversas sociedades secretas se tornaram conhecidas. Skull and Bones, fundada na Universidade Yale, nos Estados Unidos, a ordem é conhecida por recrutar futuros líderes políticos e empresariais. Rosa-Cruzes, uma organização com raízes no misticismo europeu, focada em alquimia, espiritualidade e sabedoria oculta. Bilderberg, uma conferência anual que reúne figuras influentes da política e economia mundial, frequentemente apontada como um fórum para a formação de agendas globais. Ordem da Jarreteira, uma ordem britânica que mistura tradição, simbolismo e lealdade à coroa. Esses exemplos, no entanto, são apenas a superfície. Sociedades mais obscuras e verdadeiramente inacessíveis controlam os fios do poder mundial. Para a maioria das pessoas, o acesso a essas organizações é impossível, pois elas operam em um nível que transcende a compreensão popular. A existência de sociedades conhecidas funciona como um mecanismo para desviar a atenção. Enquanto muitos despertos se perdem em análises dessas ordens mais visíveis, as organizações realmente poderosas permanecem ocultas, manipulando eventos mundiais de forma quase imperceptível. Esse círculo vicioso garante que a massa, vista como gado por essas elites, nunca consiga identificar os verdadeiros mestres do mundo. Esses mestres invisíveis permanecem fora do alcance de teóricos, perpetuando um sistema onde mesmo os despertos são guiados a andarem em círculos, longe da verdade última. As sociedades secretas que conhecemos são, em grande parte, máscaras que protegem as camadas mais profundas de poder, garantindo que a verdadeira essência do controle mundial permaneça oculta. E no final do vídeo eu irei revelar algo que vai mudar a sua percepção. Fique comigo e vamos lá. Métodos de influência mundial. Desde tempos antigos, sociedades secretas compreenderam que o controle político e econômico é o pilar para manipular a humanidade. Elas infiltraram-se em governos, bancos centrais e corporações multinacionais, moldando decisões que afetam nações inteiras. Conceitos como a Nova Ordem Mundial e as Agendas 21, 2030 e 2045 ilustram projetos de longo prazo com objetivos aparentemente de sustentabilidade e progresso, mas que, segundo críticos, mascaram intenções de centralização de poder e restrição de liberdades individuais. Bancos centrais desempenham um papel crucial nesse domínio. Essas instituições, muitas vezes autônomas, têm a capacidade de manipular moedas e controlar economias. Por trás delas, especula-se, estão as mãos invisíveis de sociedades ocultas, garantindo que o fluxo de riqueza esteja sob sua supervisão. A mídia e o sistema educacional são ferramentas eficazes para moldar narrativas e influenciar percepções. Grandes conglomerados midiáticos frequentemente pertencem a um pequeno grupo de famílias ou corporações interligadas.
Isso permite que mensagens específicas sejam amplificadas mundialmente, promovendo ideologias e abafando opiniões divergentes. No campo educacional, o financiamento direcionado a universidades e projetos de pesquisa cria uma agenda única. Por exemplo, currículos podem ser ajustados para promover narrativas que favoreçam determinados interesses, enquanto outras perspectivas são desconsideradas. Dessa forma, as futuras gerações são moldadas para pensar e agir de acordo com padrões predefinidos. Avanços em ciência e tecnologia também são áreas estratégicas para essas organizações. A inteligência artificial, em especial, é vista como um dos principais instrumentos de controle, seja através de sistemas de vigilância em massa, seja por meio da manipulação do comportamento humano. Um exemplo é o sistema de crédito social na China. Nesse modelo, cada ação de um cidadão pode ser monitorada e pontuada, afetando sua vida pessoal e profissional. A cultura é um campo sutil, mas poderoso, para a disseminação de agendas. Filmes, músicas e obras de arte frequentemente contêm símbolos e mensagens que muitos consideram parte de uma estratégia maior para moldar o subconsciente coletivo. Por exemplo, o uso repetitivo de olhos, pirâmides e outros símbolos em produções populares não é considerado uma coincidência. Artistas e celebridades, por sua vez, utilizam esses símbolos para demonstrar sua lealdade a seus mestres superiores. Ao mesmo tempo, essas mensagens normalizam certas ideias, muitas vezes imperceptíveis ao público geral. Esses métodos, interligados e cuidadosamente executados, mostram como a influência mundial não se dá apenas por meio de ações diretas, mas também pela manipulação sutil de sistemas que moldam a sociedade em todos os níveis. E no final, surge a pergunta: qual é o verdadeiro propósito por trás de tudo isso? Impactos e controvérsias na sociedade. Você já se perguntou por que o mundo parece tão dividido hoje? Essa fragmentação não é algo acidental. É um método cuidadosamente arquitetado por aqueles que desejam exercer controle absoluto sobre a sociedade. Organizações poderosas fomentam conflitos entre nações, religiões, classes sociais e até mesmo entre preferências triviais, como torcer para um time A ou B. Quando as pessoas estão divididas, elas se tornam mais fáceis de manipular. Considere o conceito de dividir para conquistar. Essa estratégia não é nova. Foi usada ao longo da história por impérios e governantes para enfraquecer seus oponentes. Hoje, ela se manifesta em debates políticos polarizados, em discursos midiáticos inflamados e até mesmo em plataformas digitais, que amplificam discordâncias ao invés de promover o entendimento mútuo. A narrativa de esquerda contra direita ou nós contra eles não é apenas uma coincidência, mas uma ferramenta para fragmentar a unidade social e impedir uma resistência unificada. Essas divisões vão além do campo político. Elas permeiam a cultura, a religião e até mesmo o consumo, mantendo as pessoas distraídas e incapazes de perceber quem realmente está no comando. E você? Está preparado para viver fora do sistema? Ou ainda depende dele? No final deste vídeo, você terá as ferramentas para começar sua jornada rumo à verdadeira liberdade. A liberdade começa com o preparo. Em um mundo onde o controle social é cada vez mais evidente, os sobrevivencialistas nos ensinam lições valiosas. Esses indivíduos, muitas vezes marginalizados como paranoicos, na verdade representam um modelo de independência e resiliência. Os sobrevivencialistas acreditam que a preparação é essencial para enfrentar cenários extremos, como um apagão total, colapso econômico ou mesmo uma catástrofe natural. Eles estocam alimentos, aprendem a cultivar e a purificar água, e investem em habilidades práticas que os tornam autossuficientes. A lógica é simples. Quanto menos você depender do sistema, mais livre você será. Mas a preparação não é apenas material, é também mental e espiritual. Um desperto em alto nível compreende que a verdadeira liberdade vem da independência total do sistema. Isso inclui não apenas recursos físicos, mas também a habilidade de resistir à manipulação mental. Essas pessoas buscam conhecimento, questionam narrativas e rejeitam o conformismo imposto pela sociedade. A chave para se prevenir desse controle é construir uma vida que não dependa exclusivamente do governo ou das elites corporativas. Considere investir em habilidades que o tornem autossuficiente, como agricultura, sobrevivência na natureza e até mesmo a troca direta de bens e serviços. A desconexão gradual do sistema dominante é um passo para alcançar a verdadeira liberdade. A divisão social e a manipulação são ferramentas eficazes para o controle, mas o poder de se libertar está ao alcance de todos que estiverem dispostos a agir.
Imagine um mundo onde as pessoas estão preparadas, informadas e unidas. Um mundo onde a independência é a norma e não a exceção.